Garotos, vocês devem se esforçar para encontrar suas próprias vozes, porque quanto mais vocês esperarem para começar, menos provável que vocês possam encontrá-la. Thoreau disse: a maioria dos homens leva uma vida de desespero silencioso. Não se rebaixem a isso. Saiam. Oi, meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao Parte Toda. Antes de tudo, eu só queria dizer que sim, o nome desse episódio é claramente um plágio a Rita Lee, porque a música dela conversa muito com o tópico do dia, então eu acho que ela me perdoaria por isso. Obrigada, Rita Lee, pela sua colaboração. Eu simplesmente assisti o filme da minha vida, que é Sociedade dos Poetas Mortos. E literalmente precisava falar sobre isso, porque nenhum filme conversou tanto comigo quanto esse. Ele literalmente descreve toda a minha jornada de escolha do que fazer da vida. Eu comecei o ano de cursinho pensando, nossa, quero medicina, com certeza. Errado, porque eu me apaixonei pela ideia da medicina e não pela medicina real, e acontece. Aí acontece muito. Enfim, então eu acho que o cursinho foi mais um meio de eu tentar me encontrar e escolher o que eu queria fazer realmente da vida. E não é que funcionou? Funcionou bastante, porque eu nunca me inscrevi pra um vestibular com tanta certeza do que eu estava colocando ali. Voltando à Sociedade dos Poetas Mortos. São garotos que vão para um internato e lá eles estudam a beça, porque eles têm um futuro brilhante e os pais já meio que planejaram o futuro deles, né? Ah, você vai fazer administração, você vai ser médico, você vai ser advogado, e é isso. Só que, neste ano em específico, entra um professor novo, que é o Mister Keating, que ele é um novo professor de inglês e literatura. E lá ele sai do método tradicional e começa a colocar os alunos para sentir mais a paixão pela literatura e entender sua relevância ao invés de simplesmente estudar como você lê uma poesia e essas coisas. Ele faz o aluno sentir aquilo e colocar aquilo na prática. E com isso, o Neil, que é meio que o protagonista, entre algumas aspas, ele começa a se apaixonar por aquilo. Eu acredito que ele já sabia muito do que ele queria fazer, mas ele nunca colocou isso pra fora e as aulas do Mister Keating simplesmente abriram a mente dele pra finalmente decidir ser ator, que era a grande paixão dele. Só que, por ele vir de uma família que passou por muitas dificuldades e que agora estava se esforçando pra dar um bom futuro pra ele, pra que ele se tornasse um médico e desse esse retorno financeiro pra família, ele meio que é obrigado a ser médico. E isso é o fim do mundo, porque tem muito essa pressão pra ele seguir com a medicina, mas não é a vida que ele quer, não é a verdadeira paixão dele. E é por isso que, ai, vai ter um grande spoiler. O Neo meio que tira a própria vida, que é o ponto alto do filme. O pai dele, depois de ver ele atuando e vivendo a vida que ele realmente queria, vivendo a paixão dele, simplesmente vira e fala: cara, você vai sair desse seu colégio, você não vai ter mais aula com esse Mister Keating aí que tá te influenciando a fazer essas coisas, e você vai pra um colégio militar, umas coisas assim, e vai ser médico. Você vai ser médico. Aí que entra Clarice Lispector. Quando a Macabeia fala: "Eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer". E é muito isso aqui, é muito isso. Porque o Neil, ele simplesmente queria viver uma vida de paixões e não simplesmente existir. Até porque existe essa diferença. A minha cabeça, existir e viver são coisas diferentes. Eu até falei disso num trabalho meu uma vez. Porque quando você existe, você só tá no mundo. E ele não queria existir nessa vida de conformismo. Ele queria viver da paixão dele, que é literalmente a arte. Só que como isso não foi permitido, ele não queria morrer sentindo falta dessa vida que ele não teve. Que se você parar pra pensar, é muito a vida da Macabeia, né. Enfim, por isso que a gente volta à citação inicial do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é a fala do Mister Keating para esses novos membros da Sociedade dos Poetas Mortos, que é: "Escute sua própria voz. Autoconhecimento é tudo". Então, muitas vezes, você pode ter uma dúvida sobre o que fazer da vida ou estar perdido no mundo, o que é completamente normal. Eu admiro muito aquelas pessoas que chegam no terceiro ano do ensino médio e sabem de tudo, falam: "Nossa, eu sempre quis isso. E é isso que eu vou fazer".
Parabéns, sua determinação é excelente. Porém, nós, meros mortais, temos uma grande dificuldade com isso. Literalmente, vai seguindo a vida, que em algum momento isso vai ficar claro pra você. Eu fui seguindo a vida. Eu comecei no cursinho. E seguindo a vida, eu parei pra pensar em algo que eu nunca tinha pensado em fazer, que era letras. Ficou uma loucura. Olha só que eu comecei a cogitar isso. Porque eu estava literalmente vivendo minha vida normalmente. E eu vi um professor que na minha vida equivale ao que o Mister Killing foi para o Neo, com aquele poema do Trem de Ferro, Manuel Bandeira. Mostrou a beleza da literatura e o quão interessante era aquilo. Trazendo curiosidade do latim, ele sim deu uma grande curiosidade em mim. E é isso. Nunca foi a medicina. Pelo menos não nesse momento da vida e não no como eu encontro agora. É algo gradual. Você pode começar a fazer uma coisa também. Se você não gostar, faz o vestibular de novo. Ou troca o curso. Ou então termina essa sua graduação e depois faz outra. Entrar na faculdade com gente mais velha me abriu os olhos pra isso. Você não precisa se limitar a uma coisa na vida. E você tem tempo. Você pode ser profissões, não tem problema nenhum nisso. Você pode ter mais de um interesse. Tá tudo bem. Só siga a vida. E faz o que te fizer sentir vivo. Porque se você faz algo por puro conformismo, você vai sentir falta da vida que você não viveu. Eu acho que viver a vida e ter o seu tempo é ideal, porque quando eu estava pensando que, meu Deus, eu já poderia estar na faculdade, é uma loucura, mas também não era o momento. Eu precisava desse tempo no cursinho, eu precisava de todas essas experiências que eu vivi até agora pra chegar na conclusão do que eu queria fazer da vida. Porque eu nunca tinha cogitado esse curso. E é por isso que eu gosto muito de uma frase da Olive Blake, que é: sua versão futura sempre verá o que a sua versão atual ainda não consegue enxergar. É literalmente isso. E é por isso que você tem que dar tempo ao tempo. Porque em algum momento você vai enxergar algo que você não enxergava antes na sua vida. E tá tudo bem. Tem gente que não consegue virar pra família e falar: cara, eu quero fazer isso. E ponto. Porque tem medo de decepcionar ou algo assim. Eu contei pra minha família inteira que eu ia fazer medicina, né? Tava todo mundo contando com uma médica. Mas, gente, nenhum de vocês quis fazer, né? Eu também não quero. E é por isso que eu vou ler uma partezinha do que eu escrevi há um tempinho. Tava escrevendo um livro, né? E meio que eu queria falar sobre esse sentimento, porque eu acho que pouco se fala sobre isso. Só que eu acho que ele vai ficar só no campo das ideias, porque, enfim. Mas tem um diálogo entre os dois protagonistas que é literalmente assim: como você consegue viver em paz, mesmo que desapontando as pessoas que ama? Não acredito que elas realmente se sintam desapontadas. Acho que, na verdade, só tem medo de que a gente enfrente as mesmas dificuldades que elas já enfrentaram na vida e gostariam de poder nos proteger disso. Mas e quando essa proteção deixa de ser positiva e começa a nos sufocar? A gente precisa sair do ninho e voar atrás do que desejamos, mesmo que seja algo incerto. Mas e se o incerto der errado? E se não alcançarmos a felicidade? E se você encarasse a felicidade justamente no ato de se arriscar? Não sei se tenho coragem pra isso. Bom, talvez você devesse começar parando de tentar se encaixar nas expectativas que os outros depositam em você. E é isso. Seja feliz e viva a vida. E não apenas exista com conformismo. Acho que era basicamente isso que eu queria dizer depois de ter falado isso tudo. É isso. Até o próximo episódio.